Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma forma bastante interessante, bastante divertida de aprender inglês, que são as séries de TV. Eu estou dizendo aqui séries de TV, mas na verdade você pode entender isso como qualquer programa que você goste e que se encaixe dentro de algumas determinadas categorias ou restrições, tá certo? Porque na verdade, para isso acontecer, você precisa assistir o programa ou a série de TV várias e várias vezes. A vantagem da série de TV é que você tem uma grande quantidade de episódios, de séries disponíveis, então você não precisa gastar muito tempo procurando. Mas basicamente é sobre isso que a gente vai falar. Tem umas dicas muito interessantes também que eu vou apresentar para vocês. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo, aprender tem que ser alguma coisa que você faça com prazer. Ao contrário do que a gente aprende na escola, né? A gente acaba tendo a impressão que aprender é uma coisa assim, que é difícil, que você não aprende se você não estiver sofrendo. Não, o aprendizado ele se dá quando a gente entra no estado de fluxo, né? Os americanos, os ingleses chamam flow state. Quer dizer, você está desempenhando uma determinada atividade e você nem se dá conta que aquilo ali está acontecendo, que aquele aprendizado está se dando. Então, uma coisa interessante, né? Quando você está tenso, está sobrecarregado, a tendência é que você, principalmente quando você está estudando alguma coisa, a tendência é que você até feche os ombros, aí a respiração fica mais difícil, o seu cérebro recebe menos oxigênio e acaba acontecendo exatamente o contrário do que você quer, ou seja, você vai estar dificultando o seu aprendizado. Então, o aprender inglês com série de TV, eu vou recomendar principalmente comédias, é uma coisa que você tem que fazer com prazer, tem que se divertir de uma tal forma que você até se esqueça que está aprendendo inglês, ok? Outra coisa interessante, principalmente na questão do desenvolvimento da audição, que é uma das habilidades que nós queremos desenvolver com a série de TV. Na verdade, você não estará desenvolvendo apenas a sua habilidade de reconhecer os sons da língua inglesa. Ao se expor a série de TV da forma como eu vou apresentar para vocês, você estará reforçando várias coisas. Você estará aumentando o seu vocabulário, você estará aumentando o seu conhecimento da estrutura da língua inglesa ou da gramática, isso tudo de uma forma subconsciente. Você não vai estar estudando gramática, você não vai ficar olhando no dicionário o tempo inteiro, nem nada, mas naturalmente isso aí vai se dar. À medida que você se expõe à língua inglesa da forma que eu vou recomendar aqui para vocês, vocês vão gradualmente aumentar o conhecimento das estruturas da língua inglesa e de tudo mais. Tá? Uma coisa importante, e aí eu queria enfatizar isso com um exemplo que aconteceu comigo quando eu comecei a assistir filmes em inglês. Isso tudo começou por volta do ano de 1981, 82. Naquela época, eu não sei exatamente qual o ano que o videocassete foi lançado, mas o meu primeiro contato com aparelhos de videocassete foi por essa época, 1981, 82, quando eu era professor de inglês numa escola na minha cidade. Os vídeos, você não tinha videolocadoras na minha cidade, e esses vídeos eles tinham que vir do Rio de Janeiro, então eles vinham pelo correio, era bem caro. Para vocês terem uma ideia, como a tecnologia era complicada, eu fiz uma atualização de preço de um videocassete daquela época para os valores atuais, e alguma coisa por volta de R$ 25.000, ou seja, não era uma coisa para qualquer um. Então, na escola que eu trabalhava, nós exibíamos os filmes no auditório. Então, tinha televisão, uma televisão maior, e nós mostrávamos o vídeo ali. O primeiro vídeo que foi exibido foi o The China Syndrome, com a Jane Fonda e o Jack Lemmon. E tinha um outro ator muito famoso, que eu esqueci o nome dele. Eu sei que eu já era professor, já dava aula para professor, já tinha certificado de proficiência em inglês e tudo mais. Eu me lembro que eu não entendi quase nada do filme. Foi uma experiência devastadora para mim. A sala estava cheia, né? Tinha 30, 40 pessoas lá dentro. É claro que na época eu fiquei muito desanimado, mas olha só,
Naquela época, eu não pensei, puxa vida, a qualidade do som de uma televisão daquele ano não era tão boa. Então, isso também torna difícil a compreensão. Então, são vários fatores que não dependem do seu conhecimento de inglês que te atrapalham. Mas, enfim, na primeira vez que foi passado o filme, tinha aí 30, 40 pessoas, na segunda vez tinha, sei lá, 30, 20, e foi diminuindo, porque todo sábado tinha essa sessão de filmes. Isso foi diminuindo até chegar a um ponto em que só ficava eu, que eu estava o operador do videocassete, e uma outra pessoa, uma estudante de medicina. E eu tinha que ir lá, porque tinha uma pessoa assistindo, então eu tinha que ir lá. E eu não entendia nada, quase todos os filmes eu não entendia nada. Até que um belo dia deu um clique na minha cabeça, eu comecei a entender tudo praticamente. Aí eu fiquei super feliz, nossa, que coisa. Então, no caso do aprendizado dessa leitura, eu nunca teria a persistência de ficar 6 meses assistindo filmes que eu não conseguia entender nada. Eu só fiz isso porque eu era obrigado, porque eu recebia para ir lá mostrar o filme e tinha uma pessoa que estava assistindo. Então, para que eu estou falando tudo isso aí? Porque o que eu notei, não só no desenvolvimento do aprendizado do inglês para a audição, mas também todas as outras habilidades, leitura, escrita e tudo mais, a coisa se dá por saltos. O aprendizado não é um aprendizado linear. Então, a gente vai estudando, chega um ponto que a gente estuda, e a gente nota que não está tendo melhora nenhuma. A gente pensa que não está tendo melhora nenhuma. Mas, na verdade, as informações estão se acumulando no nosso cérebro e, com o tempo, a gente vai dar um salto de qualidade, né, nas nossas competências. O problema é esse. A maioria dos alunos e estudantes, eles encaram essa estagnação, essa falta aparente de progresso como se fosse uma coisa, uma incapacidade nossa de aprender, o que absolutamente não é verdade. Então, eu estou dando esses alertas aqui antes de entrar propriamente dito na questão das técnicas para aprender inglês com série de TV. Tá? É o que eu chamo, isso aí que eu estou fazendo com vocês, é o que eu chamo de preparação emocional, que é muito importante. O aprendizado de línguas não é como o aprendizado de matemática, de outras disciplinas mais tradicionais. Ele tem algumas pequenas diferenças que eu também tenho abordado ao longo de várias dessas nossas lives aqui. Tá? Mas eu insisto em fazer esse preâmbulo, fazer essas preliminares, porque realmente isso aí é fundamental para o aprendizado, certo? Bom, e aí, como eu disse, né, os saltos de qualidades, eles não ocorrem uma vez só, eles ocorrem diversas vezes. Então, eu até gosto de comparar o ensino do inglês com patamares, né? Você vai pulando de patamar para patamar. Você chega no patamar, você fica ali um tempinho, você sente que está estagnado, mas se você continuar estudando, continuar forçando os seus limites, você vai pular para o próximo nível e assim por diante. Tá? Então, ninguém vai desistir por causa dessas aparentes estagnações. Isso é bem claro e é um processo natural do aprendizado. Ok? Bom, outra coisa que eu acho muito importante. Quando você vai numa escola de inglês tradicional, você tem ali um conjunto já pronto de estratégias de aprendizado. É uma coisa básica. Até eu vi um outro dia uma reportagem de uma escola de inglês no Brasil, a professora conversando. A sala de aula, na verdade, eram os papagaios. Os papagaios estavam empoleirados nas cadeirinhas, tudo que a professora falava, os alunos repetiam. E é bem isso, tá? É uma estratégia única que, basicamente, ela consiste. Você tem um conjunto de frases que você vai aprender em cada aula e os alunos repetem. Até tem uma frase que eu me lembro o tempo inteiro quando estudava inglês, repeat after me, repita depois de mim. Quer dizer, é um negócio meio mecânico, tá certo? E o importante é o seguinte, eu vou mostrar para vocês uma estratégia aqui para você aprender inglês com séries de TV. Porém, o que você deve fazer é adaptar essa estratégia para que ela funcione melhor para você, tá? Então, se você sentir assim, esse negócio não está muito legal para mim, eu vou dar uma melhoradinha aqui, vou mudar isso, vou mudar aquilo, etc. Por exemplo, eu vou dar uma adiantadinha. Eu falo que você tem que assistir a série, um episódio da série 3 vezes. Primeira vez, legenda em português, segunda vez com legenda em inglês, terceira vez sem legendas. Mas se você já está um pouquinho mais avançado no seu conhecimento da língua inglesa, você pode pular, por exemplo, o primeiro passo, que é assistir o vídeo com as legendas em português. Porque você, só de ler as legendas, você já vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, você sinta-se totalmente à vontade para fazer
qualquer modificação que você queira na estratégia. Porque a estratégia de aprendizado, ela só vai funcionar se você se sentir bem, se você sentir que você está alegre, está se divertindo com o aprendizado. Então, esse alerta também é muito importante, tá certo? Não tem uma estratégia única. Eu mostro um caminho, mas vocês sintam-se à vontade para modificar da forma que acharem melhor. Bom, essa história aqui é antes dos tempos da internet, antes de... É uma coisa bem, bem antiga. Tá? Um amigo meu, o professor Walter Herrmann, do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, eu fiz um curso com ele, então ele contou essa história de um executivo que ele trabalhava em diversos países. E em cada país novo que ele chegava, que ele precisava dominar um outro idioma, o que ele fazia? Ele pegava um filme com a língua daquele país e passava o dia inteiro assistindo o vídeo, repetindo. Ele fazia isso por 1, 2 ou 3 meses. Até que com aquele único vídeo, ele já conseguia se expressar de uma forma razoavelmente boa naquele idioma. Então, isso reflete também o tempo, né? Que no tempo, possivelmente, que esse executivo estudava, ele não tinha acesso a mais material. Tá? Mas ele conseguiu aprender o idioma dessa forma. Eu me lembro, muito tempo atrás também, tinha um filme do Akira Kurosawa, que é Dersu Uzala. É um filme russo, tá? O filme é todo falado em russo, e é a história de duas pessoas, um caçador nativo das estepes siberianas, né, daquele frio lá, e também de uma outra pessoa, que eu não me lembro mais detalhes, que o filme também é dos anos 80. Mas eu passei o filme inteiro tentando ouvir e entender algumas das palavras que elas pessoas falavam. É lógico que eu só vi o filme uma vez, mas eu consegui identificar algumas palavrinhas, né, que foram faladas ali, socorro, olá, e por aí vai, em russo, né? Se eu tivesse assistido o filme mais vezes, possivelmente eu poderia ampliar o meu conhecimento, mas é uma coisa muito, muito complicada, tá certo? A gente não precisa passar por tanto sofrimento assim hoje. Se você assistir o mesmo filme centenas de vezes, né, é muito chato. E outra coisa, se é chato, fica monótono, desmotivante e a gente acaba desistindo. Então, essa estratégia do vídeo que esse executivo adotou, ela funciona. Porém, a gente não precisa sofrer tanto como no caso dele. Aí, né, nós podemos usar a série de TV, tá certo? Bom, a minha primeira recomendação para a série de TV eu falei para vocês, né? Nós precisamos nos divertir, tem que ser engraçado e, idealmente, enquanto nós estivermos assistindo a série, nós até mesmo nos esquecemos que o nosso objetivo final é aprender inglês. As séries de comédia, o que é o diferencial dessas séries? Elas têm muitos diálogos, tá certo? Então, por exemplo, a série Friends, você vai ver que os personagens conversam o tempo inteiro. Então, não tem ninguém brigando com o outro. Você pega uma cena de luta num filme, já, às vezes tem cenas de luta, de caçar, carro caçando um outro lá, as coisas demoram 5 a 10 minutos, é até extremamente cansativo, e não vai te acrescentar absolutamente nada no seu aprendizado. O que vai acrescentar é você ouvir diálogos, interações entre os personagens, por aí vai. A duração aproximada de 20 minutos. Lembra-se bem, você vai assistir esses episódios mais de uma vez. Então, não faz sentido você assistir um filme de 2 horas. Como é que você vai arrumar 2 horas para assistir uma série assistir um filme 5 dias direto? Você não vai conseguir fazer isso. Então, as séries são adequadas, as séries de comédia, elas são adequadas por isso. Elas duram por volta de 20, 22, no máximo 24 minutos. Tá? E outra coisa que eu acho que é interessante, hoje em dia está bem acessível, né? Você usar um serviço de streaming, como o Amazon Prime, o próprio Netflix, que tem várias séries interessantes, tá? Ou então, caso a série que você escolheu não esteja disponível na plataforma que você quer, você compra os DVDs da série. Hoje, praticamente, também todo mundo tem DVD. Eu me lembro que a série Friends, ela saiu do catálogo da Netflix, eu estava até assistindo novamente, tá? Então, né, aí eu não fiquei incapacitado de ver. Eu me lembro agora também, recentemente, a série Seinfeld foi incluída no catálogo da Netflix, e pasmem, né? Ela foi incluída por um preço, se eu não me engano, de 500 milhões, eu não sei se de reais ou de dólares, deve ser de reais, mas é um absurdo de dinheiro, quer dizer, é muito caro para esse serviço de streaming colocarem a série, mas sempre você vai achar
as séries que você, uma outra série que você gosta no serviço de streaming, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque se você for assistir pela TV aberta, nem sei, faz mais de 15 anos que eu não assisto nenhuma TV aberta, praticamente assisto muito pouco televisão, mas se você for, essa série que você quer for exibida numa TV aberta, primeiro, você possivelmente vai acontecer de você não ter a disponibilidade de horário quando ele está sendo exibido. Você também não vai ter a possibilidade de ficar alternando, colocando legendas, mudando idiomas e por aí vai. Tá? Então, isso aí não se aplica, não dá certo para TVs abertas, tá bom? Aqui tem algumas recomendações de séries de TV que eu já assisti quase todas elas, não integralmente, tá? Você tem a Big Bang Theory. É interessante que essa Big Bang Theory, ela é uma série de nerds, são professores universitários, então eles falam de uma maneira ultra correta, falam super bem, e também a articulação das palavras é muito boa, muito fácil de entender, tá? Essa série Gilmore Girls também é uma série bem interessante, é uma mãe e uma filha, conta as histórias da filha. Everybody Hates Chris também é interessante. The Good Place é uma série nova que saiu, é uma série que se passa no chamado paraíso, então todas as pessoas ali, elas estão numa existência superior e conta tudo que envolve a briga, né, entre o céu, o inferno e por aí vai. 30 Rock, Friends, que é bem famosa, How I Met Your Mother, Seinfeld, é uma série que é controversa, no certo sentido, porque os personagens não têm muitos escrúpulos, mas eu já vi várias análises, etc., eles sempre colocam essa série como a melhor série de todos os tempos. E é uma série que foi filmada, se não me engano, de 1994 até 2001, por aí, eu não lembro exatamente a data, tá? E tem Everybody Loves Raymond e The Office. Então, The Office também é uma série que foca no ambiente de trabalho. Tá? Então, todas elas são assim, elas têm por volta de 20 minutos de duração e a diversão é garantida, tá certo? Bom, o que vocês não devem fazer? Séries mais longas. Todas essas séries também, Lost, Breaking Bad, Prison Break, são séries que eu acho bacana, fizeram muito sucesso quando foram exibidas, porém, elas se encaixam naquela outra categoria. Você tem muitas discussões, tem brigas, etc. E um período muito longo de tempo em que ninguém fala nada, além de durarem por volta de 40 a 45 minutos. Então, também são séries que não são recomendadas para essa nossa finalidade aqui. Ok? Bom, agora eu vou dar um roteirinho para vocês de como estudar com séries de TV. Primeiramente, isso é uma recomendação, tá? A primeira, você assista ao episódio com as legendas em português. Por que você precisa assistir com as legendas em português? Porque justamente você vai ter uma noção do enredo daquela série, você vai saber tudo o que acontece, você vai dar boas risadas, enfim, você vai se familiarizar com a situação. E uma coisa interessante, que quando a gente, por exemplo, quando vocês estavam na escola, o professor falava assim, leia o texto 2 vezes, provas, né? Leia o texto 2 vezes antes de começar a responder. Por quê? Na primeira leitura, você está ativando no seu cérebro todos os conhecimentos relativos àquela matéria. Então, você está, é como se fosse um disco, um computador que está lá buscando informação e está reunindo para você. Isso se dá sem que nós nos demos conta. Então, essa primeira leitura é fundamental para isso. Ela vai ativar conhecimentos no seu cérebro. Você vai estar preocupado em ler as legendas e tudo mais. Porém, você vai estar ouvindo ao mesmo tempo os diálogos dos personagens. E isso aí também já, embora você não se dê conta, vai ser positivo, né, para o seu aprendizado. E a outra coisa interessante, né, que eu sempre defendo. Tem muita gente que fala... Não existe uma posição definitiva. Tem o que eu penso, tem o que os outros pensam, tá? O que acontece? Você, quando está estudando dessa forma, com séries de TV, etc., você está ouvindo as pessoas falando da forma natural. Elas não estão, nesse momento, falando devagar para você, para que você possa familiarizar. Isso é muito comum em escolas de inglês, é o que a gente chama de teacher talk. E qual que é o problema disso? Em lugar nenhum do mundo você vai encontrar pessoas falando com você dessa forma. Tá? Elas vão falar no ritmo natural delas.
É claro que você pode pedir para a pessoa repetir, por aí vai. Porém, não é o inglês natural. E nem sempre você vai ter a chance. Por exemplo, você pode estar ouvindo alguma coisa no alto-falante, numa viagem que está falando, você não vai poder repetir para a pessoa. Então, quanto mais cedo você se acostumar com o ritmo natural da língua inglesa, melhor para você. Bom, a outra coisa interessante, eu falei de serviços de streaming como Netflix e por aí vai, mas o YouTube, ele tem recursos muito interessantes também para você aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, e você pode assistir trechos pequenininhos de séries de TV, tá certo? Então, você vai encontrar no YouTube Learn English with Friends, Learn English with Seinfeld, e por aí vai. Então, você pega, eles fazem isso, é bem interessante isso daí. Eles pegam trechos pequenininhos, de 1 minuto ou 2 de duração, e eles dissecam os diálogos que estão falando, e eles abordam alguns aspectos da gramática, da língua, eles falam sobre as palavras, tá certo? Então, é uma coisa interessante, não toma muito tempo, e você vai aprendendo coisas interessantes sobre a língua inglesa. Bom, aí, da segunda vez, você vai assistir novamente ao episódio com legendas em inglês. Eu só queria falar uma coisinha importante para vocês. Não assistam o mesmo episódio mais de uma vez no mesmo dia. Por que isso? Porque é a forma como o nosso cérebro funciona, tá certo? O período de sono, ele é fundamental. Tem uma analogia que eu achei, eu leio muito sobre essa questão do aprendizado, porque muitas vezes os professores, as escolas, não se preocupam em entender melhor a forma como o cérebro funciona, tá? Então, uma analogia que eu achei fantástica, que todo mundo, né, hoje em dia usa computadores. O que você aprende durante o dia, ele fica gravado como se fosse num pendrive, que é uma memória temporária, uma área de armazenamento temporária do cérebro. E quando você dorme, se você quiser pegar aquela informação e gravar numa área mais permanente, o cérebro tem que se reconfigurar, ou seja, ele tem que achar espaço dentro da estrutura cerebral para armazenar aquela informação, ou seja, ele vai pegar aquela informação e vai transferir do pendrive para o disco rígido. Tá? Eu achei fantástico essa analogia, porque é uma analogia que eu vinha buscando há muito tempo, justamente para explicar por que é importante você ter um período de sono entre uma exposição ao determinado aprendizado e outro. Muita gente pensa que, por exemplo, é muito comum, né, estudantes só deixam para estudar na véspera da prova. Tem uma palestra do professor Pierluigi Piazzi, né? Ele fala muito interessante. O aluno que estuda na véspera é o cara que tem visão de longo prazo, é um cara que se planeja, porque a maioria vai estudar, vai acordar mais cedo na manhã do exame para estudar. É lógico que tanto o que estudou na véspera quanto o que estudou ali quase na hora, eles não vão aprender porcaria nenhuma, eles vão, no máximo, reter aquela informação na cabeça até o final da prova. Acabou, a prova acabou. Já sumiu toda a informação, não é verdade? Enfim, então, voltando aqui nos nossos casos, é importante que vocês assistam, por exemplo, assistiu a primeira vez, a segunda, aí você vai assistir a segunda vez com as legendas em inglês na terça-feira, tá? E assim por diante. Não façam a maratona de assistir o mesmo episódio direto 5 vezes, ou 3 ou 4, quantas vezes vocês acharem interessante, tá bom? Então assistam com as legendas. Agora você já tem ideia do enredo, você agora vai estar prestando atenção, tá? Nas frases em inglês. Você possivelmente não vai entender algumas palavras, tá? Porém, não se importe com isso, porque você tem uma coisa muito poderosa, é o que eu sempre defendo. Novamente, para o aprendizado, você tem que focar em tentar deduzir o significado das palavras por meio do contexto. E isso é uma coisa fantástica, né? Na hora que a gente descobre, a gente fica super feliz, tá? O terceiro dia, você já assiste ao episódio sem legendas. Você vai entender tudo? Não, não vai entender tudo, tá? Porém, você já vai começar a entender grande parte daquilo que está ali. Então, você já assistiu o episódio 3 vezes. A primeira vez com a legenda em português, para você ter uma ideia do enredo. Então, você não vai ficar se perguntando o que está acontecendo ali, você já sabe. Da segunda vez, você vai acompanhar com legendas, e aí vai ser a sua oportunidade de identificar os sons da língua inglesa. Eu já falei também para vocês que não existe uma correspondência entre a grafia da língua inglesa e os sons
tá? Então, você tem as consoantes mudas, você tem palavras que são pronunciadas diferentes, de uma forma ou de outra, tá bom? Então, isso aí é muito importante, né, você assistir essa terceira vez os episódios sem legendas para você se familiarizar. Uma coisa que é interessante, que nós, portugueses, é um problema que nós, que falamos a língua portuguesa, temos, que o português, ele possui uma boa correspondência entre a representação gráfica da língua, as letras, etc., e os sons, tá? Então, a nossa tendência ao ver o inglês é justamente tentar pronunciar a palavra da forma que ela é escrita. Isso aí é errado. Então, a gente tem que se desfazer dessa limitação que nós temos e tentar, assim, ouve a palavra, veja como ela é escrita e você vai se seguir pelo som, não pelo que está escrito, tá? Porque realmente não existe uma correspondência muito boa entre o que está escrito e a forma e o som da palavra. Aqui é um comentário da Maria Neiva, né? Ela está dizendo que aquilo que o cérebro considera que não é importante, nós esquecemos. Exatamente. Nós só memorizamos aquilo que nós consideramos importante, tá certo? Se você não acha que uma informação é importante, ela vai sumir, tá certo? Por exemplo, você é apresentado para uma pessoa que você não quer esquecer o nome dela. Então, você vai se esforçar para não esquecer aquele nome. E existem técnicas para isso. Você imagina a pessoa, você pega por exemplo, ou faz um jogo com o nome da pessoa, você imagina aquela pessoa numa situação ridícula, que não vai contar para ninguém que situação você vai, mas quanto mais ridícula, mais fácil você tem para se lembrar. Eu faço muito isso. Agora, a técnica que não funciona é você ficar repetindo o nome da pessoa o tempo inteiro. Rubens, 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 não funciona. Essa técnica de repetição é uma técnica muito pobre, porque ela não envolve emoções, né? Quando você visualiza a pessoa numa situação diferente, por exemplo, ela está veio um leão, sei lá, pegou a pessoa e levou embora, tá? Aí você está colocando dentro da sua memorização alguns elementos de emoção. E quando a gente põe emoção nas coisas, realmente a gente não esquece, tá bom? Agora é o seguinte, até aqui é uma técnica, 1, 2 e 3. Assiste com legenda em inglês, legenda em português. Agora, você vai participar ativamente, seu aprendizado vai ficar ainda melhor com mais essa recomendação. Agora você vai ver novamente com as legendas em inglês, e olha, importante, hein? Você vai repetir o que os personagens estão falando. Talvez nem tudo, tá? Você pode repetir em voz alta, é o ideal, você repetir em voz alta, você vai lendo e vai repetindo o que os personagens estão falando, procurando repetir, imitar a entonação das frases, você vai procurar repetir também a forma como as pessoas estão falando. Por exemplo, na série Friends, o Joey tem uma coisa muito engraçada, né? Quando ele está surpreso, ele arregala os olhos, é muito engraçado, né? Ele arregala os olhos, então você pode, se você conseguir fazer isso, repetir a forma como os personagens estão falando os seus diálogos, as suas frases, aí a sua retenção vai ficar melhor ainda, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante. Você leia em voz alta. Se não conseguir em voz alta, você estiver inibido, etc., tudo bem, pode repetir mentalmente, assim, mas tenta dar a mesma entonação que os personagens dão na fala. Então, se eles estão nervosos, né, se eles gritarem, você também vai gritar mentalmente, ou falando, enfim. Quanto mais você se aproximar da forma como as frases estão sendo faladas dentro do episódio, melhor, tá bom? Aí você vai assistir mais uma vez, quer dizer, 5 vezes. Então, é um programinha para fazer segunda a sexta e você não vai gastar muito tempo. É 20 minutos cada vez. Você vai assistir mais uma vez sem legendas, tá certo? E a recomendação também é que você faça da mesma forma. Você repita o que eles estão falando. E olha só que interessante. Isso é bom, hein? Você já assistiu 4 vezes, vai assistir a 5ª. Você tenta antecipar o que os personagens estão falando. Olha que legal, tá? Como você já viu 4 vezes, possivelmente você já sabe de cor algumas das frases que são faladas naquele episódio. Então você vai lá e quando o personagem... Antes do personagem falar, você já vai e já fala. Tem um filme que eu vi faz uns 2 dias, esse filme aqui, Get Shock,
Eu esqueci a tradução em português. Esse é um filme muito divertido, de 1995. Vocês veem aí os atores, o Danny DeVito, que é muito engraçado, o Gene Hackman, John Travolta e a René Russo. O John Travolta, nesse filme, ele é um agiota, daqueles caras que vai lá, bate nos outros para pegar o dinheiro de volta e tal. Aí ele é mandado para Los Angeles para fazer uma coleta de dinheiro, para cobrar um devedor. Só que ele chega em Los Angeles, como ele é fascinado por cinema, ele fica super empolgado, ele vai lá e fala com o Gene Hackman, que é um produtor de cinema e tal. E tem uma cena que é passada, ele está dentro do cinema. Então, antes dos personagens falarem as suas frases, ele já fala, quer dizer, como ele é um cara que adora cinema, ele já sabe tudo que o pessoal está falando, então ele já vai falar antes. Então, o objetivo agora, com essa 5ª exibição da série, do episódio, é que vocês já consigam, não todas, é claro, tá? Vocês não vão conseguir fazer isso, mas vocês já consigam antecipar algumas das frases que os atores falam no episódio, tá bom? Isso é fantástico. Por quê? Quando você consegue antecipar algumas das frases, o que vai acontecer é que você já incorporou aquela frase no seu repertório de frases que você pode usar em conversação. É lógico que você vai mudar uma palavra ou outra, tá certo? Foi assim que eu estudei. Eu estudava bastante com histórias em quadrinhos, mesmo porque no meu tempo, quando eu era estudante, ainda sou estudante, né? Estudo todos os dias, etc. Mas quando eu estava ali nos primeiros passos da língua inglesa, eu ainda não tinha esse mundo de recursos que existem hoje em dia, tá certo? Então, eu estudava com histórias em quadrinhos e eu memorizava as frases. E quando eu ia conversar com alguém, eu só substituía algumas das palavras nas frases, quer dizer, a estrutura completa, pelas palavras que eram necessárias naquela interação, naquela conversa, tá bom? Repetindo, primeira vez com legendas em português, para você ter uma noção do contexto, do enredo daquela história, e para você ativar no seu cérebro os conhecimentos que você já tem. A segunda vez com legendas em inglês, tá? Para você já ir associando o som com a grafia das palavras. A terceira vez, você assiste sem legendas. Presta atenção, os passos 1, 2 e 3 são bem assim, passivos. Você não se envolve tão ativamente naquele estudo ali do episódio. Já na 4ª, na 5ª vez, você já toma a parte mais ativa. Na 4ª vez, você vai assistir novamente com legendas em inglês. Aí você vai procurar repetir o que os autores... Assim, ao mesmo tempo que você ouve... Tem uma outra técnica chamada shadowing, que é espelhamento. Shadowing, na verdade, é sombra, né? Tem até uma coisa assim, tem uns vídeos na internet, o Faustão, no programa Faustão, muitos anos atrás tinha isso, eram 2 palhaços que ficavam seguindo a pessoa, imitando tudo que ela fazia, né? Então, o shadowing, eu não uso essa expressão aqui, eu falo de espelhamento, você está espelhando o que a pessoa está falando. À medida que ela fala, você tenta repetir da mesma forma, tá? Então, isso é no quarto passo. No 5º passo, aí você vai tentar antecipar o que as pessoas estão falando, você vai antecipar as frases. Você não vai conseguir fazer isso com todas as frases, é claro que você não vai se lembrar de todas as frases do episódio inteiro, mas muito provavelmente aquelas frases, aquelas situações que mais te marcaram, você vai conseguir antecipar antes que os personagens falem. Então, as etapas 4 e 5 são importantíssimas, que é onde você vai realmente participar de uma forma bem ativa no aprendizado. Quer dizer, ali você já vai estar se inserindo dentro do episódio e aprendendo. E funciona muito, muito bem, tá bom? Bom, uma coisa a levar em conta quando você está ouvindo alguém falar em inglês é que eles vão falar muito rápido, tá certo? Então, quando a pessoa fala rápido, ela tende a fazer algumas reduções. Por exemplo, should have. Aí o personagem vai falar shoulda. Could have, coulda. Would have, woulda. Kind of, kinda. Going to, gonna. Want to, wanna. I will, I'll. She will, he will. He'll, she'll. We are, we're. You are, you are. Então, isso aí é uma coisa que vai acontecer normalmente, as reduções. Então, e não só isso, vai acontecer várias outras reduções que vocês vão acostumando gradativamente seus ouvidos com esse tipo de coisa. Então, esse aqui é o primeiro passo. Tem um vídeo que eu coloquei aqui na referência, que ele é todo em inglês,
é em inglês, chamado Ganesh Kumar. Ele escreveu tem um vídeo, acho que é de 12 minutos, chamado How to Understand Fast Talking Native English Speakers. Tá? Então, ele dá essas dicas aqui das reduções e dá outras dicas interessantes também para você melhorar a sua compreensão de pessoas que falam rápido. E outra coisa, é muito importante entender, tá, as pessoas que falem no ritmo normal, tá certo? Essa aqui também é uma técnica que eu peguei do mesmo vídeo, que eu achei super interessante. Eu uso muito isso, eu estou fazendo bastante cursos pela internet, e às vezes o palestrante fala muito devagar. E é claro que se ele fala devagar, vai consumir muito seu tempo. Então, geralmente eu vejo qual que é o limite que eu posso colocar para ouvir essa pessoa de uma forma confortável. O YouTube, se você apertar a tecla de maior, ele vai acelerar a velocidade em incrementos de 25%. Se você apertar uma vez, a velocidade do vídeo vai passar a ser 1,25. Se você apertar novamente, vai ser para 1,5, 1,75 até o máximo, que é 2 vezes. Ou seja, o vídeo vai ser exibido para você numa velocidade 2 vezes maior do que a normal. Então, essa técnica é bem interessante, vocês podem praticar com alguma coisa que vocês gostem, por exemplo, as palestras do TED, que é os TED Talks. Você pode ter vídeos sobre algum assunto que você acha interessante e você acrescenta velocidade. Tem gente que já fala, normalmente, muito rápido. Ou seja, você colocar até 1,25 já fica muito rápido para você entender, mas tem outros que falam devagar. Idealmente, você vai subindo o nível à medida que você vai se sentindo confortável. Então, você, primeiramente, você seleciona um trecho, pode ser um trechinho curtinho, de uma vez, 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos, não sei, e você sobe isso ouve na velocidade normal, depois você ouve o mesmo texto com 25% a mais, 1,5, 1,75 até chegar em 2. Depois de um certo tempo, você vai estar mais acostumado, você já começa em 2, e se você não conseguir entender, você então reduz a velocidade, tá? Para até aquele nível que você consiga entender. Qual que é uma das vantagens que você tem de ouvir um vídeo numa velocidade mais alta? É que você, para entender, claro, você não pode ficar divagando, porque o nosso cérebro ele tem uma velocidade em que ele absorve os conhecimentos. Se você reduz muito a velocidade, o que acontece? Você começa a divagar, começa a pensar em outras coisas, tá certo? Então, além de ser bom para você se acostumar o seu ouvido com as pessoas falando rapidamente a língua, o que vai te capacitar a interagir muito bem quando você estiver numa situação dessa, conversando com um estrangeiro ou viajando no exterior, tá? E você vai ficar focado bastante. Você vai ter que prestar muita atenção para conseguir entender o que está sendo falado, porque ele está falando rápido. Se você desviar a sua atenção, você vai perder uma quantidade de informação muito grande, tá? Então, essa aqui é uma técnica também que eu acho muito legal. Vocês podem usar essa técnica com aqueles trechinhos que eu falei para vocês que tem no YouTube sobre os seriados de TV, Learn English with Friends, Learn English with Seinfeld, e por aí vai, tá? Então, essa técnica aqui também vale muito a pena de vocês praticarem. Bom, agora um alerta muito, muito, muito importante. O inglês que se fala nos Estados Unidos e o inglês que se fala na Inglaterra, ele é diferente, tá certo? Além disso, você tem outros países predominantemente de língua inglesa. O Canadá você tem francês e inglês, mas ainda assim o francês, se eu não me engano, é 20% da população que fala francês. Então é uma nova forma como as pessoas falam. Tem o inglês australiano, que também é parecido com o inglês britânico, e dependendo da situação ele pode ser também diferente. O que eu recomendo para vocês é assim: qual tipo de inglês que você quer aprender? O inglês britânico ou o inglês americano? Se você quiser aprender o inglês americano, foque em séries de TV que sejam criadas nos Estados Unidos. Se você quiser desenvolver o seu inglês britânico, então foque também em textos e áudios, etc., que sejam de pessoas nativas da Inglaterra, tá certo? Isso é muito, muito importante, porque existem diferenças. Olha só, aqui tem uma listinha, eu peguei essa tabelinha aqui daquele site chamado Pinterest.com, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá? E você pode ver que as palavras são diferentes.
E não precisa ir longe, se você pegar o português de Portugal e o português do Brasil, é claro, vocês sabem que ele é pronunciado de forma diferente. Existem palavras que são usadas em contextos diferentes. Por exemplo, você fala no Brasil, você fala menino, em Portugal você fala miúdo. E se você procurar, você vai achar uma relação, uma tabela de correlação de palavras em Portugal e no Brasil. E da mesma forma na Inglaterra. Aqui, por exemplo, você pode, pegando só um exemplo aqui, exam. Na Inglaterra você fala exam, nos Estados Unidos você fala test. Tá? Holiday, inglês britânico, vacation, Estados Unidos, né? Module, class, aula, né? Que mais? Jug, jar, né? Pitcher. Então tem essas diferenças. E aí, se você fica hora estudando um tipo de inglês, hora o outro, você vai acabar se enrolando. Eu me lembro até quando eu estive em Londres, eu comecei estudando inglês britânico, e depois, é claro, não tive muita chance de interagir com outros tipos de inglês, e eu acabei incorporando na minha fala muita coisa do inglês americano. Então, quando eu estive em Londres em 2014, eu fui no metrô e perguntei, uma das pessoas estava lá, where is the subway station? Onde que é a estação do metrô, né? Que é o subway. É uma palavra que você usa nos Estados Unidos. Na Inglaterra, você não fala subway, você fala tube. E a pessoa com quem eu falei falou, we do not say subway here, we say tube. Né? Nós não dizemos subway aqui, nós falamos tube, tá certo? Então, é muito importante essa recomendação, tá? Foca na variante em inglês que você quer aprender. Isso não quer dizer que você não vai entender o inglês falado na Inglaterra. Claro que vai, tá? Porém, como já disse, por essas diferenças, e além dessas diferenças, como nosso português de Portugal e do Brasil, existem também diferenças na pronúncia. Que aqui você tem 3 pessoas. À esquerda, essa moça, ela fala no sotaque americano, o do meio, ela é britânico, e da direita, ele é americano, tá? Vamos ver aqui se vai funcionar aqui. Tomato. 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 Water. 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 Coffee. 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 Dog. 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 Shark. 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 Zebra. 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 Vase. 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 Castle. 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 Missile. 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 Cookie. Biscuit. Biscuit. Candy. Sweets. Lollies. Então, aqui já deu para vocês notarem a diferença que existe entre o inglês de vários lugares. Por exemplo, o inglês americano, ele é bem diferente da pronúncia do inglês britânico. Vocês notaram também que o inglês falado na Austrália e na Inglaterra, eles são, de certa forma, semelhantes. Tá? Mas existem diferenças, sim. E se você ficar indo de um para o outro o tempo inteiro, você vai acabar ficando confuso, tá certo? O inglês britânico é o inglês mais, não sei se vocês notaram, é o inglês mais pomposo, né? A pessoa fala as palavras, parece que cada sílaba é muito bem articulada, tá certo? Esse vídeo aqui, ainda não está na descrição, mas eu vou colocar. Esse rapazinho aqui é bem interessante. O título do vídeo é The English Language in 67 Accents and Random Voices. Ele pegou, por exemplo, ali vocês estão vendo em cima, né? Eu peguei um snapshot ali, a fala 14, é o British, UK, Welsh. Então, o Welsh é do país de Gales, tá? É o inglês que se fala lá. Então, ele imita 67 variações de sotaque da língua inglesa, tá certo? É muito engraçado, eu acho que vale a pena. Vocês vão notar que existe realmente uma grande diferença. Outra coisa, não sei se vocês sabem, né? Mas na Inglaterra, que é o berço da língua inglesa, mesmo sendo um país relativamente pequeno, tá? Você tem regiões em que o inglês é incompreensível para habitantes de outras partes da Inglaterra. E
em determinadas situações, você pode ter que colocar legendas para áudios de entrevistas que aparecem na televisão. Por exemplo, se numa região de Yorkshire, é um sotaque que eles chamam de thick, é um sotaque grosso, é um sotaque carregado. Então, geralmente, eles colocam legendas. Da mesma forma, nos Estados Unidos, também tem um vídeo aqui na referência, que chama Appalachian English. Então, também, nesse caso, os americanos, pessoas dessa região, eles colocam as legendas, né, os subtitles, para que os outros americanos de outras regiões possam entender o que está sendo falado ali, tá certo? Aí vem, né, esse alerta aqui, né? Não existe apenas uma língua inglesa. Eu já mostrei, o rapazinho ali mostrou para vocês 67 sotaques diferentes, tá? O segundo ponto, a gente nunca vai entender tudo. E isso é uma coisa que acontece mesmo em português. Outro dia mesmo, agora eu presto atenção nessas coisas. Eu estava ouvindo um vídeo, né, em português, e teve um trecho lá que eu não consegui entender de jeito nenhum, nem pelo contexto, nem por nada. Até perguntei para mim, chamei minha esposa, vem cá, o que ele está falando? O que ele falou ali? Ela também não entendeu. Então a gente nunca vai entender tudo. Quando a gente não entende alguma coisa falada em português, a gente não esquenta a cabeça. Porém, quando a gente está estudando inglês, a gente tem essa ideia que a gente vai chegar um dia e vai entender tudo. Não vai. A diferença do português com o inglês é que com o inglês a gente fica, puxa vida, eu nunca vou conseguir aprender, eu não tenho capacidade, eu sou inferior, tal. Nada disso, pelo amor de Deus, tira essa ideia da sua cabeça, tá? É natural, não existe uma língua inglesa, existem dezenas de variações, etc. Não dá para entender tudo. O que nós podemos esperar é entender razoavelmente bem, muito bem, o inglês mais padronizado. É um inglês que, por exemplo, você ouve na CNN, que você ouve da BBC e por aí vai. Esse inglês, sim, seria a sua meta de entender, e você realmente vai conseguir entender. Se você pegar um jornal da CNN, da Fox News americana, esses dois são americanos, né, e da própria BBC, você vai ver que eles falam bem rápido. Então, vocês podem fazer, por exemplo, você vai no YouTube e falar BBC News, aí você vai lá e seleciona o programa, reduz um pouquinho a velocidade, talvez. Esqueci de falar, né? Além de aumentar a velocidade, você pode reduzir. Então, se você está assistindo um programa de TV, de jornal, BBC News, Fox News, etc., você pode reduzir a velocidade para se habituar. Então, por algum tempo, você ouve, por exemplo, a 75% da velocidade original. Para você reduzir a velocidade, você pega a tecla sinal de menor. Aí ele reduz a velocidade. E você consegue reduzir a tecla também, a velocidade. Embaixo de todos os vídeos no YouTube, você tem uma engrenagemzinha. Ali você consegue ajustar a velocidade que você quer ver, entre outras coisas, tá bom? Bom, a terceira, isso é fundamental, aconteceu comigo também. Para melhorar a audição, a gente precisa ler em inglês. Por quê? Olha só, você nunca ouviu aquela palavra pronunciada, mas você já leu, você não sabe a pronúncia. Aí você vai assistir a série de TV, você vai ver aquela mesma palavra que você não conhece, a pronúncia, porém, você vai ver alguém falando, então você automaticamente vai associar uma coisa com a outra. Isso é importante, tá? Então, para nós termos um bom... para a gente melhorar a nossa compreensão do inglês falado, é importante que a gente leia bastante, o quanto nós conseguirmos. Quanto mais leitura nós tivermos, melhor. E a quarta recomendação, que eu já falei várias vezes, e eu continuo repetindo que é muito importante, aceite os momentos de frustração que eles vão ocorrer, esses momentos fazem parte natural do aprendizado, tá bom? Ninguém consegue aprender sem esses patamares, esses intervalos que a gente sente que não está progredindo. Por isso que é muito importante que você estabeleça formas de medir o seu progresso na língua inglesa, tá bom? Porque certamente você estará sempre progredindo. Não existe essa história de uma pessoa que tem as faculdades mentais normais, etc., não progredir nos estudos. Sempre vai progredir, ok? Então, são esses 4 alertas muito importantes aí. Bom, enfim, se você gostou do vídeo e quer ajudar o nosso canal a crescer, não se esqueça, né, de assinar o canal aqui e dar o joinha. Tá? Um amigo meu estava comentando, né? Muita gente pede para dar o joinha no começo do vídeo, né? Mas como é que você vai falar que o vídeo é bom se você ainda não viu, tá bom? Então por isso que eu deixo no final. É lógico que nem todo mundo assiste até o final. Enfim, se você ficou até aqui, gostou do vídeo, não se esqueça de ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? E mais uma vez queria agradecer a vocês por estarem aqui. Espero mais uma vez ter podido colaborar
com algumas ideias, alguns insights, algumas estratégias que vão ser úteis para você aprender inglês. Dá para aprender inglês sozinho, se você tiver disciplina, planejamento, tá? Souber vencer suas frustrações, entender como o seu cérebro funciona, como você aprende, tá bom? E sempre que quiserem, eu estou às ordens, podem escrever para mim, eu vou colocar aqui meu e-mail, deixa eu ver. Aqui meu e-mail, tá? Podem escrever dando ideias. Se quiser mandar perguntas, sugestões para novos vídeos, podem escrever aqui para contato@aprendendoinglês.com.br, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Um abraço.